My life is nothing but a comedy. Let me get this straight. You think that killing those guys is funny? And I'm tired of pretending it's not. Comedy is subjective, Murray. O riso, por ser algo assim tão familiar, tão comum, parece, pelo menos à primeira vista, não suscitar, não despertar nenhuma grande questão, sobretudo uma questão ou um interesse teórico. Mas, com um breve olhar na bibliografia, revela já uma vasta produção em que o tema do riso ele é o problema central. O desafio, aliás, desse áudio foi tentar traçar uma linha de exposição razoavelmente organizada, dadas as várias abordagens possíveis sobre esse tema. Em aula, quando tratamos dele, nossa abordagem ela tematiza o riso em suas implicações políticas, e é nessa dimensão que eu pretendo colocar aqui uma questão. Mas também é bom não deixar de dizer que o riso ele foi objeto de reflexão entre os gregos, entre os romanos, foi um problema teológico na Idade Média, esteve presente na modernidade e também, é claro, é uma questão presente em nossos dias, sobretudo se nos damos conta de que vivemos em um tempo onde tudo é transformado, ou pelo menos pode ser transformado, em piada, onde o humor permeia quase que a totalidade das nossas experiências interpessoais, onde o humor é associado a um certo tipo de virtude. Fala-se, por exemplo, em terapia do riso, e ninguém quer ficar ao lado de quem não sabe rir ou não sabe fazer rir. Inclusive, é preciso rir de si mesmo, e aquele que se leva a sério demais carrega o peso de sua própria imagem. É fácil de perceber que o humor está em todo lugar. Vivemos a cultura do meme e eu não consigo lembrar de uma situação meme que tenha viralizado que o humor não estivesse ali presente, que o cômico não estivesse ali. Aliás, essa é uma das características do meme, né? Por isso, o riso também ele é uma questão política, e não uma questão menor, mas uma questão séria. Aristóteles dizia que o homem é o único animal que ri. Ele também dá outras características para o ser humano. Segundo ele, nos distinguimos dos animais pela razão, inteligência e também pela sociabilidade. Bom, há muito o que dizer sobre a tese de que o riso é um fenômeno social, mas nós começamos com um outro questionamento. Seria o humor expressão da inteligência? Se olharmos bem, não parece ser o caso, e aqui a inteligência ela parece entrar mais como um certo requinte. O humor, o cômico, ele também aparece como uma estratégia retórica e de persuasão. É possível rir de coisas que, fora de uma piada, nos fariam chorar. Shakespeare chega a dizer que aquilo que não se consegue com a espada, se consegue com um riso. E o que dizer da função contagiante do riso, de seu automatismo involuntário? Ora, não é possível rir só porque os outros estão rindo? Nesse caso, o riso é quase que uma possessão, sem controle, sem razão. Outra questão para a gente pensar. Há mais loucura ou sabedoria na gargalhada do Coringa? Demócrito de Abdera, um pensador grego do século V a.C., que concebeu a matéria como composta de átomos, átomos, ou seja, o indivisível, ele era conhecido como um filósofo que rir, ou que ria, sinal de loucura, mas também de sabedoria. Não seria o caso, nessas situações, como disse o colega Ian Veneno, um tipo de desespero, um riso desesperado, ao lembrar a música do Frejá? Olha que interessante. Diante de uma piada sem graça, para não desagradar, não desagregar, oferecemos um sorriso. O riso, ele é espontâneo, mas o sorriso, ele é socializante. Isso parece marcar uma distinção de natureza entre riso e sorriso. Ou seja, teríamos aqui coisas realmente distintas e não estágios de um mesmo fenômeno. Nessa distinção que estamos tentando fazer entre o sorriso e o riso, e podemos acrescentar também a gargalhada, vemos que podemos estabelecer dois modos de diferença. Ou seja, as coisas não idênticas, portanto diferentes, elas podem ser diferenciar ou elas podem ser diferentes em grau e intensidade, ainda que compartilhem uma mesma natureza, mas elas também podem se diferenciar em natureza. No primeiro caso, temos uma diferença em sentido fraco. Na segunda, uma diferença em sentido forte, uma diferença essencial.
Em sua etimologia, o termo sorriso vem do latim sobredere e significa algo que está abaixo do riso, mas não em escala apenas, e sim oculto sob a máscara do riso. O sorriso então seria um outro do riso e não o mesmo. Com isso, podemos deixar o sorriso de lado da nossa questão, ficamos apenas com o riso e a gargalhada, estes que parecem então se diferenciar apenas em grau, em intensidade, mas compartilham uma mesma natureza. Essa natureza possui, entre outras marcas, o signo do espontâneo, e ela sim, essa natureza tem mais a ver com o cômico. Lembrando Aristóteles, Santo Agostinho dizia que o riso ele é algo propriamente humano, mas que em nós é o que temos de mais indigno e o que nos afasta de Deus. Essa visão negativa do riso nos remete a questões bíblicas. O riso aparece no Velho Testamento quando Deus diz a Abraão e Sara, ele com 100 anos e ela com 90, que os dois terão um filho. De súbito eles riem, mas é um riso que na boca de Abraão será entendido como um riso de alegria e surpresa, mas na boca de Sara, uns verão aí um certo desrespeito, uma certa zombaria ou uma certa descrença. Então, Sara dará à luz a uma criança de nome Isaque, ou seja, aquele que ri. Mas é a partir do Novo Testamento que os padres da igreja associarão o riso com o demoníaco. Dizia-se, Jesus nunca riu, só o inimigo rir. Para São Basílio, os cristãos, eles nem deveriam rir e nem tolerar aqueles que fazem rir. Nessa sua visão, o riso diz respeito ao prazer carnal, portanto, ao pecado, ao diabo. O diabo rir de Deus. A gargalhada deforma as feições e animalizam o humano. Havia inclusive um manual de regra para os professores do monastério, intitulado Regula Magistra, que dizia: se o riso começa, quando o riso começar, ele deve ser impedido a todo custo. Um livro muito interessante em que aparece esse debate sobre o riso na Idade Média, e que também virou filme, é o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, onde aparece ali também a questão do livro 2 da Poética de Aristóteles, um livro perdido que tratava justamente da comédia. Bom, uma curiosidade, essa perspectiva satânica do riso, que eu me referi há pouco, é o que está na origem daquela gargalhada dos vilões nos filmes. Do ponto de vista político, ou melhor, considerando o humor como uma ferramenta política, a nossa questão aqui ela pode ficar circunscrita à seguinte sentença: é só uma piada. E aqui a gente chega à questão que eu quero deixar para vocês. Será mesmo só uma piada? Bem, pelo que já dissemos, sabemos que o humor e o efeito cômico não foram e nem devem ser subestimados. O riso, ele tem um certo poder sobre nós, naquilo que ele se impõe como incontrolável. O riso tem, além disso, um efeito anestésico, além de contagiante. Ele faz com que certas ideias passem sem grande indignação. A tortura, por exemplo, ela é abominável, porém, se colocada em uma piada, nossa aversão pode, em princípio, ser diluída pelo humor. Se isso acontecer com frequência, talvez ela até se torne uma prática aceitável. Claro que só estou colocando um exemplo, mas não são tão raros assim as situações em que rimos e, ao mesmo tempo, enquanto rimos, parece errado rir, como se houvesse uma dissonância entre aquilo que produz graça e aquilo que é certo. Rir de acidentes graves às vezes, em videocassetadas, é um caso comum disso às vezes. Ou rir de doenças. Há algo no humor que envolve uma certa insensibilidade. E a nossa questão começa a se especificar um pouco mais. O cômico também não poderia ser um veículo de propagação de valores, de visão de mundo? Creio que a expressão é só uma piada, ela é falsa. Se é assim, toda piada tem um lado. E se tem, quando um humorista diz que ele não tem que se preocupar com o que diz, mas apenas em fazer rir, isso pode ocultar já um posicionamento ideológico. Não aquele que defende a liberdade de expressão, essa também já sendo uma justificativa, mas o seu lado na piada. Porque você pode fazer uma piada falando de um político, por exemplo, mas esse riso produzido coloca o político em que situação? Do lado legal ou do lado ruim da piada?
Quando alguém se fantasia de presidente para fazer piada, qual a intenção do fazer rir? É preciso que a gente se questione. Mas alguém poderia dizer: existem certos temas que devem ser proibidos em uma piada? A questão não é essa. A questão, me parece, é como você constrói a piada. E outra problemática pra gente. A piada tanto pode reforçar preconceitos quanto desconstruir preconceitos. As duas formas produzirão riso. E é claro que a piada que reforça preconceitos, ela é mais fácil, porque ela apela para o automatismo, para o hábito. Agora, fazer piadas fora do lugar comum é mais difícil e exigirá mais talento. Mas, se o riso é possível nas duas formas, não é o próprio efeito cômico que determina a escolha de como fazer uma piada, é outra coisa. E a gente poderia se perguntar, o que seria? Seria simplesmente porque uma delas exige menos talento e menos trabalho? Ou porque a visão preconceituosa de quem conta a piada ali se manifesta? Bom, e para finalizar, é preciso dizer que, das inúmeras abordagens possíveis, nós apenas fizemos um pequeno recorte a respeito do tema do riso, que ele pode assumir simultaneamente uma gama variada de significados. Por isso, ele pode ser o lugar mais eficiente para propor ideias e fugir de qualquer responsabilidade. Mas é sempre bom ter em mente a tese que coloca que o riso, que o humor está para além do bem e do mal, que não tem lado, que é isento, que a função do humorista é única e exclusivamente fazer rir, não é inteiramente verdadeiro. A gente pode, ao fim, se questionar de que lado estamos nessa piada, ainda que ela nos tenha feito rir. Ai, que vergonha!